46. Reliazwit capítulo 271 Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Quando Killish terminou seus experimentos e voltou para casa, sua esposa já havia preparado o seu jantar, que consistia em torradinhas de pão de milho, sopa de cogumelos e um copo de licor branco. Tanto o licor branco quanto esses cogumelos grandes e brancos estavam disponíveis no mercado de conveniências. Na placa abaixo dos cogumelos estava escrito: "Você dificilmente encontrará algo mais delicioso do que os nossos cogumelos", e que ele tinha que concordar com isso depois de provar o seu delicioso sabor. Bastou apenas uma mordida para ele sentir esse sabor inigualável. Em contrapartida, essa iguaria era incrivelmente cara. Uma cogumelo do tamanho da palma da mão custava um peça de prata. Que ele nunca teria comprado uma comida tão cara, se ele não estivesse sendo bem pago. Ele descobriu que, com dinheiro suficiente, qualquer um poderia ter uma vida muito mais confortável do que dos nobres comuns. Além de boa comida, as pessoas da vila poderiam comprar muitas outras coisas agradáveis, como sabonete e espelhos. Tendo testemunhado tantas coisas diferentes e exóticas, que ele agora acreditava firmemente que Roland era um homem insondável. Depois do jantar, sua esposa lhe entregou um envelope. "De onde veio?" Que lhe perguntou. "Um guarda trouxe aqui à tarde antes de você voltar. Segundo ele, é da cidade Carmesim." Sua esposa disse enquanto arrumava os pratos na mesa. "É mesmo?" Que lhe imediatamente foi até seu escritório e usou uma pequena faca para abrir o selo, tirando uma carta e lendo a primeira linha, que dizia: "Caro mentor." É uma carta do Chaves. Que lhe não pôde deixar de sorrir. Ele sentou em sua mesa e leu palavra por palavra. Enquanto lia a carta, que lhe descobriu que, após a sua saída, outro alquimista, Capola, tornou-se o alquimista-chefe da oficina de alquimia da cidade Carmesim. Capola era uma pessoa de mente estreita. Ele pegou a receita da obtenção de cristal deixada porque ele falsamente alegou ter trabalhado junto com ele na frente do Lorde. Como se não bastasse, também parecia que Capola havia excluído Chaves do grupo de experimentos alquímicos. Na carta, Chaves se queixou que Capola queria ver a sua receita para a obtenção do ácido de pedra dupla, mas no final, ele se recusou a mostrar-lhe. Hoje, vários outros alquimistas começaram a evitá-lo, fazendo com que ele ficasse bastante incomodado. Killy, no entanto, compreendia como essas pessoas pensavam. Elas acreditavam que Chaves, o alquimista mais jovem da oficina, havia se destacado apenas por sorte e pelo fato de ser o aluno do antigo alquimista-chefe. Killy acreditava nessa hipótese, pois foi Chaves quem conseguiu encontrar o método de fabricação do ácido de pedra dupla a partir do salitre e do vitríolo verde, que eram coisas comuns na oficina. Sem observação aguçada, boa memória, conjecturas ousadas ou experimentos cuidadosos, ele dificilmente poderia fazer uma descoberta importante com substâncias comuns. Killy acreditava que esse jovem era ainda mais talentoso do que ele próprio. Na última parte da carta, Chaves acrescentou duas equações alquímicas que, segundo ele, foram suas recentes descobertas que ele queria compartilhar com seu mentor. Killy reconheceu imediatamente essas equações, que descreviam uma reação de neutralização. Agora ele poderia escrever uma dúzia de equações como aquelas baseadas na regra de que um ácido poderia reagir com uma base para formar sal e água. Ele deixou a carta sobre a mesa com um suspiro e depois olhou para o livro química elementar em sua mesa, o qual ele sabia de cor. Foi esse livro antigo de Sua Alteza que virou seu mundo do avesso, mudando completamente sua visão sobre as coisas. Se ele nunca o tivesse lido, provavelmente estaria como Chaves, procurando e valorizando realizações superficiais descobertas no mundo caótico da alquimia. Ele pegou o livro e virou para a última página, vendo uma tabela dividida em mais de 100 quadradinhos. Essa tabela sempre lhe dava arrepios e o enchia de espanto e admiração, sendo difícil de escrever em palavras. Cada quadrado estava marcado com um número escrito no canto superior esquerdo, mas a maioria dos 118 quadrados estava vazia, exceto pelas duas primeiras linhas. Alguns quadrados estavam preenchidos com símbolos, como o N.26, F, e o N.29, Q. O nome dessa tabela era a tabela periódica dos elementos. Certa vez, com o coração acelerado, Killy segurou o livro com as mãos trêmulas e perguntou a Roland sobre aqueles quadrados vazios. Roland havia respondido que aquela tabela estava cheia de símbolos, mas ele havia esquecido a maioria deles. Se Roland não fosse um príncipe, Killy teria batido no rosto dele com o livro.
O livro afirmava que todos os elementos do mundo foram incluídos nessa tabela. Killy pensou que se houvesse um cânone de alquimia, esse capítulo seria a parte mais gloriosa. Killy sempre suspirava impressionado, quando se perguntava quem poderia ter compreendido tão profundamente as leis e a composição da matéria para criar uma tabela tão fantástica. Os alquimistas de hoje são uma piada se comparados com essas pessoas do passado. Killy pensou, somos como crianças construindo castelos de areia ridículos e instáveis na praia, sem conhecer o glorioso passado da alquimia construída por nossos antepassados. De repente, Killy lembrou da promessa de Roland. Se ele pudesse atrair Chaves e os outros estudantes para preencher todas as vagas nos 3 novos laboratórios, ele obteria o livro de seus sonhos, Química Intermediária. Com esse pensamento, ele imediatamente pegou um pedaço de papel em branco para escrever uma resposta a Chaves. Durante a plenária, Killy não contou toda a verdade ao príncipe sobre o seu progresso na produção dos 2 ácidos em larga escala. Ele simplesmente não queria desperdiçar seu tempo explicando algo tão complexo e demorado. Mais importante, ele não tinha certeza se seu plano era viável, já que foi a primeira vez que ele projetou todo o processo de fabricação baseado nos princípios escritos em química elementar. Quando ele se lembrava de seus projetos anteriores, seu novo projeto parecia tão surreal, que qualquer um acharia um absurdo. Ele queria usar um método inédito para extrair um elemento de matérias-primas aparentemente irrelevantes. Killy de alguma forma pressentiu que esse método funcionaria. Ele realizou centenas de experimentos, com reações de deslocamento, para validar as equações e princípios descritos no livro. Como Sua Alteza lhe dissera que todos os métodos de produção industrial poderiam ser adaptados e testados no laboratório, agora, para confirmar seu projeto, Killy precisava completar os estudos teóricos e experimentais no laboratório, antes de apresentar seu projeto. Killy rapidamente terminou de escrever a carta. Em vez de confortar Chaves, ele disse explicitamente ao seu melhor aluno, que havia aprendido em Vila Fronteiriça que a alquimia era cognoscível, mensurável e acessível. Ele acreditava que um alquimista inteligente e perspicaz como Chaves, jamais perderia a chance de conhecer a verdade por trás da alquimia. Ele dobrou a carta, colocou em um envelope e depois o selou com cera. Amanhã, ele entregaria a um comerciante que estivesse disposto a entregá-lo a Chaves. Depois disso, Killy olhou para a tabela periódica dos elementos novamente. Se a tabela permanecesse incompleta, ele perderia todo o interesse pela vida. Felizmente, Sua Alteza Roland havia dito outra coisa. Aquelas palavras o deixaram emocionado naquele momento e, ainda agora, reverberava em seu ouvido. Não me olhe com essa cara. Os elementos da tabela estão dispostos em uma ordem predeterminada por uma regra. Você mesmo pode preencher os espaços em branco. Uma regra? O Senhor quer dizer que os elementos desconhecidos podem ser derivados, como equações alquímicas. Exatamente. Mesmo que você nunca tenha visto esses elementos, você ainda pode conhecer suas aparências e características com base nessa regra. Mas, que regra é essa? Ah, você quer saber? A regra está no livro Química Intermediária. Heleazewitch capítulo 272. Quanto mais fundo elas entravam na caverna, mais úmido ficava. Sylvie evitou cuidadosamente as gotículas de água acima de sua cabeça e caminhava lentamente pela caverna carregando uma tocha. Mesmo sem luz, o escuro não obstruía sua habilidade, o olho da verdade. Ela só estava usando uma tocha para não usar muito de seu poder mágico. Chegamos em uma encruzilhada. Rouxinol, que estava andando na frente, disse enquanto parava, qual é o número da caverna? É a primeira encruzilhada do segundo caminho da caverna 23. Raio respondeu depois de olhar para o seu livro com todos os registros. Umph, espero que esta seja a última. Sylvia murmurou, então ativou sua habilidade e abriu os olhos, à esquerda. Indo para longe da mina, não tem nenhum minério. À direita, também não tem. Raio anotou os resultados e disse, bem, há um último caminho para verificar nesta caverna. Então vamos. Rouxinol deu meia volta e caminhou, levando todo mundo com ela, enquanto assumia novamente a liderança do grupo. A habilidade dela não é só ficar invisível. Sylvie pensou, pois ela só conseguia ver vagamente o poder mágico de Rouxinol, mas não conseguia ver com precisão sua forma ou o que estava fazendo. Raio também disse que ela é a bruxa combatente mais forte da associação. Essa foi talvez a razão pela qual Roland pediu a Rouxinol para ir com elas.
Havia rumores de que a mina já foi a caverna de um monstro antigo e que vários mineiros desapareceram no passado. Antes de partirem, o quarto príncipe lembrou as bruxas, repetidamente, para serem cuidadosas e que, se encontrassem alguma situação desconhecida, deveriam retirar-se imediatamente da mina e reportar-se a ele. Sylvia não precisava se preocupar com isso. Nenhum monstro poderia escapar do escrutínio de seu olho da verdade. Ela até podia ver os cadáveres de animais mortos, os vermes e moluscos claramente. Havia 4 pessoas neste grupo de expedição. Além dela mesma, havia também Rouxinol, Raio e uma garotinha chamada Lucia. Toda vez que elas encontravam um mineral, Lucia transformava o material em várias migalhas e classificava tudo cuidadosamente antes de colocá-las no bolso. Parece que foi Sua Alteza Rolande quem pediu para ela fazer isso. Sylvia pensou. Raio era responsável por desenhar o mapa topográfico da mina. Claro, ela dizia constantemente que deveria participar de qualquer aventura. Esse tom orgulhoso me lembra um certo capitão que ficou um tempo em Ilha Adormecida. Sylvia pensou. A 23ª caverna era um buraco enorme, no fundo da mina. Estava dividida em 3 caminhos e, depois de seguir cada um deles, ainda havia ramificações entrelaçadas e intermináveis que se aprofundavam a perder de vista, a ponto de quase se estender para fora do alcance da mina. A probabilidade de existir minerais nessa parte era muito baixa, então, seria desnecessário continuar procurando após essa parte. Quando elas voltaram para o primeiro cruzamento que também era a porta que Raio registrou, Sylvia usou sua habilidade para observar o último caminho. Quanto mais distante e vasto Sylvia tentasse enxergar com o olho da verdade, mais poder mágico ela consumiria. Seu corpo também estaria sob um fardo pesado, então ela escolheu observar apenas uma vez em cada caminho, explorando, aos poucos, as várias ramificações. Caminho número 3. Sem minerais. Mas espere, tem algumas coisas no final. Sylvia disse chocada, tem uma encruzilhada com 5 ramificações, e uma delas parece ser bastante íngreme, fazendo uma curva para baixo e voltando para a mina. Para baixo? Raio perguntou. Sim, isso mesmo. Sylvia disse. O caminho era bastante estreito e íngreme, descendo cada vez mais e fazendo uma curva de volta para a mina, ao invés de seguir em frente como os outros. Sylvie sentiu uma forte tontura quando quis continuar explorando esse caminho, de modo que interrompeu seu olho da verdade. Acredito que pode levar até um depósito de minerais. No entanto, mesmo Sylvie acreditava que essa ideia era pouco provável. Os intricados caminhos, ramificações e encruzilhadas na mina da encosta norte claramente eram naturais e inexplorados, e dificilmente estariam conectados à boca da mina, tampouco poderiam levar a um depósito de minerais diretamente. Afinal, um depósito de minerais não era algo fácil de achar. A veia mineral que fora descoberta no início, e que deu origem à exploração da mina, é um ótimo exemplo, pois estava em uma encruzilhada de 2 caminhos. Se Sylvia não estivesse procurando especificamente por minérios, seria extremamente difícil achar qualquer depósito, mesmo que estivesse escondido em lugares simples. Mas com seu olho da verdade, ela poderia penetrar qualquer obstáculo, podendo achar os minérios por trás das pedras e por baixo da areia barrenta. Não importa o que seja, vamos só dar uma olhada. Rouxinol deu de ombros. Elas entraram na caverna a partir da 3ª porta e, depois de 15 minutos, chegaram ao final do caminho. A passagem estava dividida em 5 caminhos e o mais estreito não permitia passagem de ninguém, e pior, precisava ser escalado, pois era íngreme. A estranha passagem que Sylvie tinha visto anteriormente era o 3º caminho dos 5, que estava exatamente no meio. O caminho descia, formando um declive íngreme até as profundezas, que depois fazia uma volta na direção em que elas estavam. Parece bem profundo. Rouxinol disse, olhando para frente com a tocha. Eu sinto que a caverna aqui é um pouco semelhante aos penhascos na Cordilheira Intransponível. Vamos verificar logo e voltar ao castelo. Lucia disse, segurando firmemente o braço de Rouxinol. Eu não gosto daqui. Eu continuo sentindo que há algo nos olhando o tempo todo. Não há nada na caverna, exceto barro e pedras. Sylvia disse calmamente. Afinal, ela também não gostava deste lugar úmido e silencioso, mas sua habilidade dizia que não havia perigo. Os outros caminhos à esquerda e à direita não têm minerais, e seguem para longe da área de mineração. Entretanto, após verificar os caminhos laterais, Sylvia focou no caminho do meio com seu olho da verdade e ficou extremamente chocada. Mas o quê?
O que foi? Caio perguntou. Eu não consigo ver onde termina. Sylvia respondeu. Não consegue? Caio perguntou, também surpresa. É porque você está bastante cansado e não consegue usar sua habilidade? Não, não é um problema com a minha habilidade. Sylvia fechou os olhos, respirou fundo e abriu novamente, usando o olho da verdade. Ainda estava escuro. Parecia que a sua visão estava sendo bloqueada por alguma coisa. Ela segurou sua cabeça dolorida e expandiu ainda mais o alcance de sua visão, mas os resultados ainda eram os mesmos. O solo ao redor era claro e visível, mas o centro estava completamente envolto em uma escuridão mais densa que a noite. Há algo bloqueando minha visão. Fique aqui e não se mova. Rouxinol puxou duas lâminas prateadas brilhantes. Eu vou descer e explorar esse lugar. Já volto. Não, não vá. Sylvia pôs uma mão na testa, que estava dolorida, enquanto usou sua outra mão para parar Rouxinol. Só existe uma coisa que pode obstruir a minha visão desse jeito, e você pode se machucar se for lá. É mesmo? E o que é? Rouxinol perguntou. Pedra da retaliação divina. Sylvia disse, cerrando os dentes. Existe uma pedra da retaliação divina abaixo de nós e está cobrindo uma área enorme. Quando Roland recebeu a notícia, ele imediatamente reuniu os soldados do primeiro exército na mina da encosta norte. O resultado final da investigação foi exatamente o que Sylvia disse. Havia uma enorme quantidade de pedras da retaliação divina escondidas na caverna abaixo da mina. Depois de certificar-se que não haveria perigo, Roland entrou na 23ª caverna sob a proteção de seus guardas. Ele queria ver como eram essas pedras em seu estado bruto. Por favor, tenha cuidado, Vossa Alteza. Carteiro lembrou, a saída está bem à frente. Vocês não podem usar poder mágico lá dentro, então é mais seguro ficarem aqui. Roland olhou para Ana, Rouxinol e Raio atrás dele. Vocês não ouviram o que Sylvia disse? Eu ainda sou mais forte que você, mesmo sem meu poder mágico. Se você pode ir, é claro, eu também posso. Rouxinol disse, fazendo um beicinho. Eu vou para onde existir aventura, Raio disse, estufando o peito. Ana não disse nada, apenas ficou olhando fixamente para Roland. Vendo aquele par de olhos claros refletindo a parca luz das tochas, Roland sabia que o que quer que ele dissesse, seria inútil. Bem, ele suspirou, então vocês devem ficar perto de mim e não se afastarem por nada. Chegando ao final do caminho íngreme, Roland compreendeu por que Carter disse saída. Sua visão foi subitamente iluminada quando uma enorme caverna apareceu na frente dele. Ele podia ver claramente a caverna inteira sem a tocha. As pedras da retaliação divina emitiam uma luz como um prisma de cristal. Elas nasciam do chão e cada uma tinha um diâmetro de 20 a 30 metros. Parecia uma gigantesca torre de neon parada na frente dele. Heleazwit capítulo 273. Roland observou a caverna subterrânea e calculou rapidamente o seu tamanho. Ela estava localizada, provavelmente, no meio da montanha e era quase do tamanho de um campo de futebol, cercada por paredes íngremes. Também havia uma estreita escadaria de pedra ao lado da caverna em que se estendia mais abaixo. Acredito que você não tenha feito esses degraus. Roland se agachou e aproximou a tocha do chão. Com a luz da tocha, ele observou melhor os detalhes esculpidos nos degraus, e chegou à conclusão de que só poderiam ter sido feitos por um exímio artesão. Ele também viu muitas pedras pequenas nos cantos e bastante poeira ao longo da escadaria. Não, Vossa Alteza, os degraus de pedra já estavam aqui quando chegamos. Carter deu de ombros, e eu acho que estão aqui há décadas. Ou séculos. Ana disse de repente. Eu também acho. Raio assentiu, Vila Fronteiriça só foi estabelecida há 70 anos, então é improvável que essa escada tenha sido feita por alguém do reino. A região oeste era povoada séculos atrás? Carter questionou. O reino de Castelo Cinza nem havia sido estabelecido ainda. Roland deu um tapinha no ombro do cavalheiro e disse, há 450 anos, havia um grupo de pessoas que foram esquecidas pela história. Então, ele levantou a tocha e continuou, vamos descer para dar uma olhada. Os soldados do primeiro exército haviam cercado o fundo da caverna conforme foram ordenados, e já era seguro explorar o local. Então, Roland foi em direção à pedra da retaliação divina com os cavaleiros e as bruxas. A grandeza das pedras só pôde ser de fato sentida quando eles se aproximaram. Seriam necessários em torno de 10 homens para abraçar uma delas, e também eram tão altas que era necessário levantar a cabeça para enxergar o topo. A pedra mais alta, de cor púrpura,
Tinha por volta de 30 metros e era equivalente à altura de um prédio de 8 ou 9 andares. Roland pensou que, em teoria, a pedra brilhante provavelmente era feita de um material radioativo ou continha substâncias fluorescentes. No entanto, a luz da pedra da retaliação divina não deveria ser causada por nada disso. A luminescência advinda da radiação era o produto da ionização do ar, causada pela decomposição radioativa do elemento em si. Quanto menor a meia-vida, maior o brilho. E levando isso em conta, essa hipótese já poderia ser descartada, ou então os soldados que chegaram aqui primeiro já estariam mortos devido à radiação ionizante. Quanto à composição de substâncias fluorescentes, era necessário que houvesse uma certa exposição da luz solar por um tempo para que a pedra brilhasse, e claramente não havia nenhuma fonte de luz subterrânea que fosse capaz de suportá-lo por tempo suficiente para que a pedra emitisse luz continuamente. Roland também notou que, embora a pedra estivesse em forma de prisma de cristal comum, sua superfície não era estriada, mas sim plana como vidro. Se uma pedra da retaliação divina do tamanho de um polegar está sendo vendida pela igreja por muitas peças de ouro, então uma tão grande como esta pode facilmente esvaziar os tesouros de todos os 4 reinos. Carter disse, admirado. Vender aos nobres para eles matarem as bruxas. Rouxinol disse olhando de maneira feroz para Carter. Não foi isso que eu quis dizer. O cavaleiro-chefe disse inconscientemente e desviou seus olhos da bruxa. É a primeira vez que vejo uma pedra da retaliação divina desta cor. Não deveria ser branca e transparente? Rai olhou para o pilar de pedra e curiosamente perguntou, se a gente trazer um pedaço, nem vamos precisar acender uma vela de noite. Eu prefiro estar em um quarto quente com uma dúzia de velas do que usar essa pedra para iluminá-lo. Rouxinol cruzou os braços e disse, isso é uma gaiola para uma bruxa, um grilhão e um cúmplice da igreja. Seria ótimo se não houvesse mais destas pedras pelo mundo. Bem, irmã Rouxinol, você não lê nada a mesma noite. A menininha lambeu os lábios, pegou uma pedra e olhou para Roland. Posso pegar um pedaço e levar comigo como um troféu dessa aventura. Se não houver problemas para você, pode sim. Roland assentiu. Raio pegou uma pedra com a mão e jogou em direção ao prisma com toda a sua força, mas só houve um som nítido de ding. A pedra, então, caiu e o prisma não teve um arranhão sequer. Carter observou isso e perguntou, como pode? A pedra da retaliação divina não é frágil? Talvez essa que brilha seja diferente. Raio deu uns petelecos na pedra, tirou uma adaga do bolso e começou a tentar riscá-la. Foi inútil. Mesmo usando toda a sua força, ela não conseguiu nenhum arranhão, mesmo tentando entalhar, riscar ou furar. Roland podia sentir que algo estava errado, então ele olhou para Rouxinol e disse, veja se você consegue. Rouxinol assentiu, sacou sua pistola de pederneira, apontou para a pedra e puxou o gatilho. De repente, um som alto ecoou na caverna e algumas faíscas saíram da pedra da retaliação divina. Depois que a fumaça da pólvora se dissipou, eles se aproximaram e descobriram que a bala havia deixado uma marca bem superficial na grande pedra. Isso significava que, em termos de dureza, havia cedido uma chapa de aço. Até mesmo a pistola não faz nada? Carter franziu a testa. Como a igreja consegue cortar essas pedras para vender? Ninguém conseguia responder a pergunta, fazendo com que todos ficassem surpresos. Anteriormente, Roland havia esmigalhado o pingente feito de pedra da retaliação divina, que estava em volta do pescoço de Ana, apenas com um puxão. A Ana, que estivera em silêncio, disse de repente, Alteza, o senhor lembra do mapa do tesouro da luz da manhã, Ferlinhotec? Mapa do tesouro? Roland disse, confuso. Ele lembrava vagamente que havia um triângulo que ocupava mais da metade da área do mapa. Havia 3 vértices no desenho, sendo que um apontava para a cidade sagrada de Taquila, outro para a torre de pedra da Floresta das Brumas e o último para o pé da mina da encosta norte. 2. Encosta norte. Ao pensar nisso, Roland compreendeu o que Ana queria dizer. Será que, eu não acho que aquele triângulo esteja apontados para a mina, mas sim para este lugar onde estamos? Ana disse lentamente, a caverna subterrânea com muitas pedras da retaliação divina. Depois de uma busca cuidadosa, não houve outras descobertas valiosas além da indestrutível pedra na caverna. Não havia livros ou outros objetos antigos. Era incrível que não houvesse sequer as ferramentas usadas para esculpir os degraus.
De acordo com o atual nível técnico de civilização, era absolutamente um projeto grandioso e árduo esculpir uma escada em um penhasco íngreme. As quedas acidentais, falta de ferramentas e assim por diante deveriam ser comuns. No entanto, havia apenas pedras e mais pedras no local, como se tivessem limpado a caverna completamente antes de saírem. Roland chamou Pergaminho quando retornou ao seu escritório, pois ele queria que ela mostrasse novamente o mapa que Ferlin desenhou, com sua habilidade, livro ilusório. De acordo com o desenho em sua memória, o ponto mais ao sul estava realmente localizado no sopé da montanha da encosta norte. Se o palpite de Ana estiver correto, será que a igreja fez esse mapa quando estava procurando por depósitos minerais da Pedra da Retaliação Divina? Se isso for mesmo verdade, por que eles abandonaram este lugar depois de tanto esforço, e ainda esculpiram os degraus de pedra? Se a igreja, há cerca de 450 anos, tivesse construído uma igreja em vila fronteiriça, a vila de hoje seria algo totalmente diferente. De acordo com o preço e o uso da Pedra da Retaliação Divina, essa mina não parecia um recurso que poderia ser simplesmente abandonado. Agora que a cidade sagrada de Taquila havia se tornado uma área restrita e praticamente inacessível, talvez essas respostas só fossem encontradas depois de chegar à Torre de Pedra na Floresta das Brumas, claro, se houver alguma resposta lá. Heliaswitch capítulo 274. Depois do jantar, Lumen foi cedo para o salão do castelo. Pergaminho ministrava aulas no salão todas as noites. Suas aulas eram bastante diferentes das escolas dos nobres da cidade grande, pois além do conteúdo ser um pouco diferente, as únicas alunas eram as bruxas da Associação Cooperativa das Bruxas. Entretanto, mesmo Lumen estando adiantada, ela não foi a primeira a chegar. Evelyn, que chegara antes dela, estava sentada à mesa comprida e acenava para ela. Sua Alteza passou alguma tarefa para você por estes dias? Eveline perguntou impaciente quando Lumen se sentou. Lumen ainda se lembrava que tinha chamado Roland de Lorde quando veio aqui pela primeira vez. Ela estava secretamente rindo em sua mente. Sim, ele me disse para usar minha habilidade em algumas peças de metal com formas estranhas para que elas continuassem na temperatura ambiente, mas eu não sei para que isso vai servir. É mesmo. Eveline disse cabisbaixa, Sua Alteza não me pediu para fazer nada. Mas, ele não passou nenhuma outra instrução para você praticar sua habilidade? Lumen curiosamente perguntou. Não, eu só fiquei praticando sozinha. Eveline balançou a cabeça e continuou. De vez em quando ele pede para que eu experimente um novo licor branco. Talvez seja isso que Sua Alteza queira. Você costumava trabalhar em uma taverna e está muito familiarizada com os sabores de diferentes licores. Não há muitas bruxas como você. Sim, mas a degustação de bebidas não precisa de uma bruxa. Ela protestou. Uma peça de ouro é suficiente para contratar alguém especializado para provar esses licores. Bem, Lumen deu um tapinha no ombro dela. Eu acho que Sua Alteza certamente tem seus planos. Pergaminho também estava me confortando assim. Mas, eu mesmo, não sei o que fazer com minha habilidade. Eu não posso simplesmente transformar água em licor. Será que Sua Alteza só quer fazer a melhor bebida possível e logo depois vendê-la? Eu acho difícil, porque as pessoas comuns só podem comprar cerveja de baixa qualidade. Já os nobres têm gostos muito peculiares, variando muito de um para outro. Evelina apoiou o queixo na mesa e disse desanimada, o licor que Sua Alteza fez está cada vez mais e mais horrível de se degustar. Tanto que eu sugeri que ele misturasse com água o suco, mas parece que ele está querendo fazer o licor mais forte. Lumen não sabia o que dizer no momento. Afinal, ela e Evelina estavam na mesma situação. Depois de ir para a ilha adormecida, elas só faziam algumas tarefas durante a maior parte do tempo. Com a crescente abundância de óleo de peixe, o uso de seu poder para a consolidação da luz das velas tornou-se dispensável e Ladite lhe proibiu o uso de bebidas alcoólicas. Em ilha adormecida, os alimentos eram frequentemente distribuídos de acordo com a habilidade e utilidade de uma bruxa. Às vezes, a única refeição que Lumen recebia era um peixe grelhado sem sal. Ela não tinha problema com essa forma de tratamento e também estava disposta a dar mais comida àquelas bruxas que usavam mais poder mágico, mas as bruxas haviam se dividido em grupos, e o vago sentimento de exclusão a fazia se sentir desconfortável. Felizmente, Ladite lhe cuidava bem delas e pediu desculpas pelo método de distribuição, prometendo ajustá-lo quando houvesse recursos suficientes. Como resultado,
Essas bruxas não expressaram seu descontentamento perante essa exclusão, que estava cada vez mais óbvia. Mas a situação que ela estava vivenciando em Vila Fronteiriça era algo que ela nunca tinha visto antes. Todas as bruxas sentavam na mesma mesa e aproveitavam a refeição juntas com Sua Alteza Real. Não havia diferenças no que cada uma podia vestir, usar ou comer, e o tratamento que recebiam também era igual. Mas o que mais destacava era que, independente da habilidade de uma bruxa, elas sempre se tratavam como um grupo. Mesmo estando aqui há apenas 2 semanas, Lumen já havia percebido isso bem claramente. As bruxas aqui se tratam como verdadeiras irmãs e isso deixou Lumen com muita inveja. Quando todas as bruxas estavam sentadas, Pergaminho entrou com uma pilha de papel. Hoje não irei ensinar nada de novo, pois iremos fazer um teste abrangente de tudo o que aprendemos, uma avaliação. Como assim? Uma avaliação? Raio foi a primeira a levantar a mão e perguntar. Pro. Magia perguntou logo em seguida. Vocês já estão estudando há quase 3 meses e Sua Alteza acredita que é necessário testar o quanto vocês aprenderam durante esse tempo. Pergaminho sorriu e continuou. Todas as perguntas estão listadas nestes papéis em 3 segmentos, que correspondem à língua do reino, matemática e ciência natural, tendo ao todo 60 perguntas, com 20 perguntas por segmento. Cada resposta certa vale 2 pontos, logo, cada uma de vocês pode conseguir até 120 pontos. Além disso, lembre-se que, durante a avaliação, vocês não podem levantar a mão e fazer perguntas se não entenderem alguma questão. E também pressuponho que vocês já saibam ler e escrever o básico, caso contrário, não seriam capazes de ler as perguntas ou escrever as respostas, mesmo que as soubessem. Ela fez uma pausa e continuou. Aliás, Sua Alteza disse que apenas aquelas que responderem mais da metade das perguntas corretamente poderão desfrutar da sobremesa gelada no chá da tarde do fim de semana. As demais não estarão qualificadas para participar. Lumen ouviu um barulho atrás de si. Ela se virou e encontrou Rouxinol em estado de choque, e seu lápis de carvão caiu no chão, se partindo em 2. Sua Alteza mencionou especialmente que as 5 bruxas de Ilha Adormecida não são obrigadas a fazer a avaliação. Vocês podem ficar aqui e fazer o teste ou podem ir descansar um pouco. Pergaminho olhou para Lumen, Eveline, Lotus e Mel, e continuou. Não importa quantos pontos vocês consigam, ainda assim vocês poderão participar do chá da tarde. Ufa! Eveline pôs a mão em seu peito, virou-se para trás e sussurrou. Eu nem sei todas as palavras ainda, então eu pensei que não ia tomar o sorvete. Mel e Lotus alegremente se levantaram e saudaram Pergaminho antes de sair do salão. Exceto Sylvie, que não estava no salão por sentir-se extremamente disposta, havia apenas Eveline e Lumen de Ilha Adormecida. Você quer ficar? Lumen sussurrou. Eu quero tentar. Eveline assentiu. Sua Alteza não mencionou que o conhecimento pode nos ajudar a evoluir as nossas habilidades. Se eu não trabalhar mais nesse aspecto, tenho medo de nunca chegar aos pés delas. Ela sorriu astutamente. Depois das aulas, eu sempre vou para o quarto e escrevo bastante, para praticar. Ah, Lili e Luna também me ensinaram algumas palavras comuns. A frustração em seu tom se dispersou e seus olhos ficaram brilhantes. Lumen não pôde deixar de sorrir ao ver isso. Não é? Eu vou tentar também. Sua Alteza, aqui estão os resultados da avaliação. Pergaminho entregou uma folha com o resumo das notas para Roland. Você trabalhou bastante. Roland disse. A recente descoberta da caverna abaixo da mina da encosta norte o deixou cheio de dúvidas e inquietações, de forma que foi bastante difícil se concentrar em seus afazeres diários. Por isso, ele estava preferindo lidar com esses assuntos que não exigiam muito de sua atenção e que eram fáceis de resolver. Veja só, Rouxinol realmente passou? Sim, a pontuação dela está entre as 3 melhores e ela acertou todas as perguntas sobre a língua do reino. Pergaminho disse sorrindo. Afinal, a maioria das perguntas que o senhor fez foram muito simples. Ela sabe ler e escrever, por isso a avaliação foi mais fácil para ela do que para as outras. Ah, Roland deu um tapa na mesa, e eu que pensei que conseguiria fazer ela comer menos sobre. Antes de terminar sua fala, o quarto príncipe sentiu um beliscão daqueles em seu ombro, então ele logo mudou de assunto. Bem, parece que o resultado foi ótimo. Todas as bruxas da União acertaram mais de 60%, então parece que as aulas estão sendo muito bem aproveitadas. É uma prova de todo o esforço delas. Apenas 2 bruxas de Ilha Adormecida participaram. Roland disse olhando para o resultado. Sim. Eveline marcou somente 10 pontos,
mas Lumen marcou 36. Lumen parece ter uma boa base de leitura e escrita, pois a maior parte de sua pontuação veio da língua do reino. Pergaminho respondeu. Já que os 36 pontos não foram somente em língua do reino, então quer dizer que ela marcou alguns pontos nos outros segmentos. Ela só está aqui há 2 semanas e já conseguiu marcar alguns pontos em matemática e ciência natural. Parece que ela realmente é muito inteligente. Roland pensou. Bem, de qualquer forma, tudo indica que as bruxas não ficam só cada vez mais bonitas, mas também aprendem com maior facilidade. Até mesmo Lily, Beija-Flor, Luna e as outras estão tendo um ótimo desempenho. Antes elas eram analfabetas, mas em apenas 3 meses, já conseguiram aprender a ler e escrever, o que obviamente é melhor do que o desempenho geral das pessoas comuns. Se as pessoas puderem deixar de lado seus preconceitos e trabalharem em conjunto com as bruxas para promover o desenvolvimento da civilização como um todo, quão brilhante seria o futuro! Roland estava cheio de expectativas. Heliaswitch capítulo 275 Lucia cuidadosamente colocou 3 lingotes de ferro no chão do quarto. Ela fechou os olhos e respirou fundo enquanto relembrava os sentimentos de suas práticas passadas em sua mente antes de estender as mãos para liberar seu poder e envolver os lingotes. Esse era o método prático que Ana criou especialmente para ela, sendo que até mesmo os lingotes de ferro foram feitos especialmente por Ana. Os 3 lingotes continham composições diferentes, contendo prata, cobre, chumbo e outras impurezas. Sua tarefa era identificar os elementos que constituíam cada lingote, sem separá-los, além de encontrar o lingote com o maior teor de prata. Isso significava que ela precisaria controlar o fluxo de poder mágico e usar sua habilidade em cada lingote de cada vez, com muito cuidado. Caso contrário, as impurezas seriam separadas e o lingote quebraria. Essa era a razão principal do porquê Lucia achava tão difícil controlar sua habilidade quando estava em Valência. Ela restauraria os produtos de papel, mas, devido à sua falta de compreensão de como a sua habilidade funcionava, bem como a falta de controle sobre seu poder, os resultados eram inconsistentes e às vezes catastróficos, com a maioria das matérias-primas de alguns papéis sendo refinada em água e gás. A primeira lição que as bruxas lhe ensinaram quando veio pela primeira vez à vila fronteiriça, foi praticar o controle de seu poder mágico. Lucia não acreditava que o poder mágico invisível e intangível pudesse ser controlado com precisão até que Ana demonstrasse o controle que tinha com o comprimento de sua chama negra. Lucia, então, percebeu que estava completamente errada, pois Ana podia até controlar o quanto de poder mágico ela utilizava para modificar perfeitamente o tamanho e a espessura da chama negra. Irmã, você está começando a praticar de novo? Lindo se esticou para fora da cama enquanto perguntava curiosamente. A gente acabou de almoçar. Lucia deu uma tremidinha e o lingote de ferro foi subitamente transformado em várias pilhas de pó. Af, eu disse para você não me incomodar enquanto eu estivesse praticando minha habilidade. Lucia deu um cascudinho na cabeça da irmã e continuou. Concentre-se no seu livro. Mas eu não entendo nada, Lindy disse com um beicinho. Eu não entendo o significado de metade das palavras. Ao contrário de você, eu não sei ler nem escrever. É por isso que você tem que ler mais. Muitas palavras têm estruturas similares. Mesmo que você não tenha visto antes, fica fácil adivinhar o que elas significam se você decorar algumas. Aprender a ler é assim, ficar familiarizada com as letras. Tudo bem. Lindy disse e voltou a estudar na cama. Lucia, por conseguinte, voltou a focar no segundo lingote de ferro enquanto controlava lentamente o fluxo de seu poder mágico. Ela imaginou seu poder mágico como se fosse um envolto que cobria e envolvia completamente o lingote uniformemente. Oi, cheguei. A porta de repente se abriu e uma mulher loira entrou no quarto. Está praticando sua habilidade? Irmã Rouxinol, Lin gritou de alegria. O segundo lingote de ferro também foi transformado em pó. Lucia suspirou e recolheu o último lingote e o resto dos outros lingotes do chão, percebendo que talvez seria melhor desistir por hoje. Aqui. Isso é para você. Um sorvete com um forte aroma de leite apareceu na frente dela. Obrigada. Lucia respondeu, pegando o sorvete, mas, não é só no chá da tarde que a gente pode tomar sorvete. Rouxinol deu um tapinha no peito dela com orgulho e disse, sim, mas isso é o que eu pedi como recompensa de Sua Alteza. Ah, é mesmo, e eu peguei um pra você também. Rouxinol disse enquanto entregava um sorvete para Ling. A irmã Rouxinol é a melhor das irmãs. Lindy disse toda sorridente. Mas olha só que o danadinha.
Ela sempre me esquece quando recebe alguma coisa gostosa para comer. Lucia pensou. No entanto, assim que Lucia deu uma mordiscada no sorvete, ela sentiu que, se fosse a irmã mais nova, provavelmente teria a mesma reação que Ling. O doce do mel e o leite do sorvete eram uma mistura incomparável na boca. O sabor fresco e refrescante combinava ambos os sabores e melhorava ainda mais a doçura. A sensação gelada ainda persistia em sua boca mesmo depois de engolir o sorvete. Ninguém poderia resistir a essa sobremesa, especialmente no verão quente. Não é de se admirar que Sua Alteza apenas distribuía sorvetes durante o chá da tarde nos fins de semana. Essa sobremesa única provavelmente custaria muito caro, pois ela nunca tinha ouvido falar de alguma coisa assim antes. Pensando nisso, Lucia não pôde deixar de perguntar: como você conseguiu esse sorvete de Sua Alteza? Ei! Rouxinol fez um beicinho. Sabe, eu consegui o terceiro lugar na avaliação. Fiquei atrás somente de Wendy e de Ramos. No entanto, Sua Alteza pensou que eu não passaria, e na verdade eu consegui uma nota muito boa, então pedi ele uma recompensa. Ah, entendi. Lucia hesitou e disse: e você sabe quantos pontos eu tirei? Você tirou 68, mas não lembro em qual lugar você ficou. Poxa, fui tão mal assim. Lucia ficou deprimida. Eu sei ler e escrever, mas parece que acertei um pouco mais que a metade. Ela pensou. Não, você foi muito bem. Rouxinol disse, afagando a cabeça de Lucia. Afinal, você só começou a frequentar as aulas há pouco tempo. Por isso que você não foi muito bem em matemática e ciência natural. Mas não tem problema. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. E eu? Posso perguntar também? Ling levantou a mão. Mas é claro. Rouxinol respondeu com um sorriso. Pode perguntar o que quiser. Quando eu conseguir me formar, eu vou poder escolher onde trabalhar? Ainda é cedo para você. Sua Alteza disse que a idade mínima para trabalhar é de 14 anos e você tem apenas 10. Então não se preocupe com isso ainda. Lucia respondeu olhando para sua irmã. Só que a menina ainda estava relutante, e disse, mas eu quero começar a ajudar você o quanto antes, irmã, porque assim que você casar e ter filhos, não vai ter dinheiro suficiente. E de quem você ouviu isso, menina? Lucia disse com a mão na testa. Do papai. Ele sempre reclamava que faltava dinheiro para criar a gente. Ah! Rouxinol não conseguiu se segurar e gargalhou, perguntando ao Ling, tudo bem, então vamos supor que você começaria a trabalhar hoje. Sendo assim, para onde você iria? Para o laboratório de química. Ling levantou a mão e disse, quero ser uma alquimista, conseguir o título de sábia e ter a admiração e o elogio de todo mundo. Hã? É melhor não. Rouxinol respondeu balançando a cabeça, o laboratório é muito perigoso. Perigoso? Ambas as irmãs perguntaram, surpresas. Sim. Rouxinol começou a explicar, fazendo gestos com as mãos. Olha, os alquimistas precisam trabalhar com ácido o tempo todo, e às vezes até mesmo ocorrem algumas explosões. Até mesmo o alquimista-chefe não conseguiu evitar um acidente e explodiu 4 dedos. Se não fosse por Nana, o Sr. Kilisichi provavelmente nunca seria capaz de pegar frascos e outros equipamentos pelo resto da vida. Ela fez uma pausa e continuou, e recentemente, Sua Alteza quis desenvolver uma nova pólvora que ele mesmo achava ser extremamente perigosa. Então foi necessário fazer um laboratório separado só para isso. Ah, e o que você aconselharia, irmã Rouxinol? Lucia abraçou Ling e decidiu que não deixaria a irmã trabalhar em um lugar tão terrível. Deixe eu pensar. Acredito que Lin pode trabalhar na prefeitura e se tornar uma funcionária oficial do governo. Funcionária oficial. Lucia repetiu. Isso. Era isso que Sua Alteza estava murmurando. Em geral, e alguém com autoridade na prefeitura. Rouxinol tossiu 2 vezes e continuou. O trabalho é bem tranquilo, estável, seguro e o pagamento é um pouco acima da média. Também tem boas perspectivas e o pagamento seria comparável ao das bruxas quando alguém se tornar um gerente de departamento. Ah, entendi. Lucia disse, pensativa. Irmã Rouxinol, você gosta de Sua Alteza? Ling perguntou. Você sempre fica falando Sua Alteza pra lá, Sua Alteza pra cá, e mamãe disse pra gente uma vez que quando a gente fica repetindo muito o nome de uma pessoa, é porque a gente gosta dela. A pergunta de Ling surpreendeu Lucia. Droga. Como ela pode fazer essa pergunta tão descaradamente? Isso foi tão indelicado. Até mesmo amigos comuns não perguntam uma coisa dessas assim, na cara.
Ainda mais Rouxinol, que é uma bruxa mais velha e respeitada. Lucia pensou e rapidamente cobriu a boca de Ling, mas quando ela estava prestes a pedir desculpas, Rouxinol respondeu, eu gosto dele. Ileazuit capítulo 276. Lucia foi ver Sua Alteza com os minérios em mãos, e com as palavras de Rouxinol ainda em sua mente. Na verdade, ela ficou chocada com a atitude calma mostrada por Rouxinol. Embora Lucia não entendesse exatamente o que era o amor, ela sabia que uma bruxa e um príncipe nunca poderiam ficar juntos. Assim, Rouxinol não deveria esconder cuidadosamente seus sentimentos, bem no fundo de seu coração, ao invés de falar a verdade assim. Além disso, porque ela mesma, sendo apenas uma ouvinte, estava se sentindo toda sem graça e envergonhada. Lucia estava do lado de fora da porta com todos esses sentimentos, mas ela respirou fundo, bateu na porta e entrou. Vossa Alteza, eu trouxe os minérios. Deixe-me ver. Roland bocejou. O Lorde de Vila Fronteiriça parecia o mesmo de sempre, só que agora ele estava com os olhos sonolentos, como se tivesse acabado de acordar de seu cochilo após o almoço. Ele estava encostado em sua cadeira de maneira habitual e falava com bastante tranquilidade, totalmente diferente dos outros nobres que Lucia conhecera. Ao vê-lo, ela se sentiu aliviada e tirou os minérios de sua bolsa, colocando-os sobre a mesa. Depois que Lucia usou sua habilidade para decompor os minérios, havia alguns montinhos de pó quase idênticos. Alguns eram brancos, enquanto outros eram um pouco cinzentos. Provavelmente, apenas o príncipe poderia identificar o que realmente são, pois ele é bastante erudito. Lucia pensou. O príncipe olhou para os minérios decompostos por um longo tempo, franzindo a testa e pesando-os um a um na palma de sua mão. Então ele olhou para eles cuidadosamente e soluçou antes de finalmente acenar com as mãos. Bem, parece que vou ter que enviar para aqui lhe fazer alguns testes, a fim de identificá-los. Enquanto isso, você pode continuar praticando sua habilidade, e se tiver alguma dúvida, pode perguntar a Ana. O quê? Nem mesmo Sua Alteza pode identificar o que é? Lucia pensou, baixando a cabeça e respondendo, sim, Vossa Alteza. Quando ela estava prestes a sair do escritório, Roland a chamou de volta. Lucia, a propósito, você foi muito bem na avaliação. Ficou em nono lugar com 68 pontos. Não é fácil para você ter esse desempenho depois de apenas um mês de estudo, então continue se esforçando para continuar com esse desempenho. Ele fez uma pausa e continuou, espero que Lin também possa participar da próxima avaliação. Sim, Vossa Alteza. Lucia disse bastante animada. Depois que a menina se curvou toda feliz e saiu da sala, Roland voltou a olhar para os minérios decompostos em sua mesa e suspirou. Ele ainda estava pensando de forma ingênua, pois acreditava que, se Lucia os decompusesse, ele poderia descobrir quais elementos e minérios existiam nos depósitos minerais da mina da Encosta Norte. No entanto, a realidade o fez perceber a enorme lacuna de conhecimento que existia entre a engenharia mecânica e a geologia. Essas pedras acabariam por se diferenciar em 3 ou 4 tipos de metal. Embora o minério fosse predominantemente único, todos pareciam quase idênticos em cor e forma. Por exemplo, ferro, alumínio, magnésio e potássio eram metais brancos prateados em seu estado mais puro. Era muito difícil distinguir a olho nu. Exceto o potássio, que se oxidaria facilmente em contato com a umidade do ar. É melhor eu pedir ajuda ao Kili, em vez de perder meu tempo aqui. Afinal, as reações químicas podem verificar as propriedades do material adequadamente, e é muito melhor do que eu apenas ficar tentando adivinhar. Roland pensou. Depois de terminar isso, Roland pegou um pedaço de papel e começou a planejar como a vila deveria lidar com os próximos meses dos demônios. O verão estava chegando ao fim, deixando apenas os 3 meses de outono para ele se preparar. Ele não deveria apenas se preparar para defender-se contra as bestas demoníacas a oeste, mas também deveria estar ciente do que Timothy e a igreja estavam fazendo ao leste. Em comparação com o ano passado, a população e a renda sob seu governo aumentaram acentuadamente. A produção de ferro aumentava gradualmente, e ele ainda tinha uma dúzia de bruxas a mais que no ano passado. Ele estava completamente confiante em sua capacidade de tornar a região oeste insuperável. Com base na experiência de combate do ano passado, a maior ameaça à muralha da vila foi, sem dúvida alguma, as bestas demoníacas híbridas que tinham uma forte armadura, dificultando a penetração das balas. Ele até poderia usar explosivos quando as bestas híbridas se aproximassem ou enviar as bruxas para lutar fora da muralha. No entanto,
Ambas as estratégias eram bastante arriscadas. Além das bestas demoníacas, a maioria dos inimigos que Roland encontrou foi de cavalaria e infantaria. Logo, seu exército ainda não havia enfrentado, na prática, as armas de cerco desta era. Se seus inimigos fossem capazes de construir catapultas de torção, ou tivessem alguma arma ainda mais avançada, Roland enfrentaria sérios problemas. Afinal, o processo de limpar, colocar pólvora e depois o projétil em um canhão era muito demorado e a taxa de disparo era bastante lenta. Além disso, era comum o projétil cair quando os soldados tentassem carregar o canhão. Portanto, era crucial o desenvolvimento de um novo tipo de canhão mais poderoso. Roland ponderou e escreveu no papel as características que ele buscava no novo canhão. Em primeiro lugar, o novo canhão deveria ter alcance e potência suficientes para penetrar a carapaça de bestas demoníacas híbridas a 1 km de distância. Ele também precisava ser recarregado pela parte de trás e deveria ser ajustável, em termos de ângulo de disparo, com bastante facilidade, para que a taxa de disparo aumentasse significativamente. E por último, o novo canhão precisaria ser adaptável, economizando recursos, tempo e pesquisas. Por exemplo, ele poderia servir para defender a vila e suprimir os inimigos, mas também deveria ser acoplável em navios como a principal arma para as canhoneiras. 2. De águas rasas no futuro. Portanto, deveria ser uma espécie de artilharia pesada com um grande calibre e um longo cano. Roland rapidamente se lembrou dos poderosos canhões de 38 centímetros, 3, que poderiam ser acoplados em um navio de guerra e possuíam um alcance de dezenas de quilômetros. Seus projéteis poderiam abrir imensos fossos, devido à explosão ao atingirem o chão. Entretanto, ele rapidamente rejeitou essa ideia irrealista. Embora não houvesse nenhum problema em sua fabricação, com os minérios disponíveis na mina, Roland tinha certeza que os canhões não suportariam a carga do disparo, podendo até mesmo explodir. Além disso, se aumentasse a espessura do canhão em demasia, ele não teria flexibilidade de transporte e perderia rapidamente o seu valor. Atualmente, a vila poderia produzir, no máximo, ferro forjado com alta pureza e aço comum. Então eles deveriam ir com calma. Roland finalmente decidiu usar o calibre de 152 mm, um número sagrado. 4. Diferente dos canhões utilizados até agora, cujo carregamento dos projéteis era feito pela boca, o novo canhão seria carregado pela culatra. A culatra do canhão teria uma trava vertical. Os soldados puxariam a trava para baixo e carregariam a munição na câmara do canhão, de modo que ao subi-la, a trava evitaria o disparo pela culatra. Comparado a uma trava de culatra em espiral e uma trava de culatra horizontal, a trava vertical permitia um carregamento mais rápido, e seu princípio também era muito simples, sem falar que Roland já sabia o projeto de Coa. No entanto, se ele quisesse implementar o disparo rápido, o canhão precisaria ser equipado com um mecanismo de recuo, que em termos simples assemelhava-se a dois tipos de bomba de bicicleta, uma a óleo e a outra a mola ou a gás. Devido ao recuo, o tubo do canhão pressionaria contra os dois tubos e comprimiria simultaneamente o óleo e a mola. O óleo serviria para amortecer o recuo, enquanto a mola armazenaria energia, empurrando o canhão de volta à sua posição original depois que o projétil saísse pela boca. 5. Finalmente, faltavam as munições. Já que Roland estava aprimorando os canhões, naturalmente, ele também precisaria aprimorar sua munição. Os projéteis de ferro sólido metralhas não iriam mais servir, de modo que ele decidiu desenvolver dois tipos de munições ao mesmo tempo. Um tipo seria como a munição dos fuzis de repetição, só que em tamanho maior, enquanto a outra seria uma espécie de ogiva explosiva com um detonador de impacto, que mais tarde seria conhecida como obus no tempo moderno. 6. No entanto, havia uma certa dificuldade técnica para fabricar um obus, e era necessário a realização de muitos testes, especialmente em termos da confiabilidade do detonador. Também não havia garantia de que esse tipo de munição pudesse ser construído antes dos meses dos demônios. Por isso, antes de mais nada, era necessário começar a fabricação das munições do primeiro tipo, ao mesmo tempo em que se pesquisava o desenvolvimento das ogivas. Mesmo ainda não sendo possível a fabricação de um obus, os novos canhões de cerco poderiam facilmente lidar com as bestas demoníacas que se moviam lentamente. Independentemente do tipo de munição, elas ainda consumiriam muita pólvora sem fumaça. Antes que ele pudesse produzir em massa os dois ácidos, esse novo tipo de canhão só poderia ser usado como uma arma especial,
Então armar inteiramente suas forças com tal canhão seria impossível no momento. Enquanto Roland estava pensando e escrevendo, de repente, um guarda entrou em seu escritório. Vossa Alteza, uma mensagem secreta acabou de chegar da cidade real de Castelo Cinza. Roland largou a pena e abriu o envelope. A carta não tinha uma assinatura do remetente e a caligrafia era estranha. Mas uma frase mostrou que a carta foi, sem dúvida, enviada por Theo. Um pelotão de cerca de 1000 soldados deixou a capital e está indo para a região oeste. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.